Boa noite, queridos irmãos em Cristo, que a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite. Noite fria do inverno catarinense. Mas, graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos para esse encontro online, onde iremos estudar as Escrituras e orarmos uns pelos outros e alimentarmos a nossa esperança que temos em Cristo Jesus, Senhor nosso, nosso Salvador, nosso Redentor. Eu quero cumprimentar todos que estão chegando aí, o tráfego está aumentando aqui na nossa página, cumprimentar o senhor José Carlos de Menezes, conhecido como Carlito, nosso presbítero, nosso ancião, o Thales, lá de Passo Fundo. Ô Thales, Deus abençoe a sua vida, irmão Thales, a vida da irmã Sandra, os Gideões internacionais aí no Rio Grande do Sul, o trabalho de vocês com a missão. Cumprimentar a Marciele, o Kleber, o Wellington, o Rodrigo. O Rodrigo está com a gente, ó. Rodrigo, nós estamos orando por você e daqui a pouco oraremos e iremos interceder pela sua vida, meu irmão. Você, a sua família, família do Vicente, da Juana. Um abraço para o Tiago, para a Josi, Dona Margarete, seu Hernani. Um abraço para minha esposa Eliane, diretamente de Sorocaba City. Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. A Neucira está com a gente hoje. Deus abençoe, Neucira. De fato, muito frio. Deus abençoe você, a dona Nazira. Aí um abraço bem apertado, dona Nazira. Um beijo no coração da senhora, viu? Mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de viver, e somos gratos a Ele por tudo quanto Ele nos tem dado. Boa noite, seu Hernani. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, toda a sua família, seus filhos, suas filhas, né? E os genros. Um abraço ao Alexandre, nosso querido irmão Alexandre, lá de Londrina. Ô, Alexandre, você está sempre com a gente, meu irmão. E isso nos traz uma alegria muito grande, viu, Alexandre? E a minha oração é que você venha logo aqui, tá bom? Você, a Pati e o Davi. Um abraço, Alexandre, que Deus te abençoe. Wellington, um abraço para você, para sua família, a Celita, o Nicolas e o Noah. Queridos, eu confesso para vocês que de ontem para hoje eu estou com o meu coração muito entristecido devido ao estado de saúde Rodrigo, do Vicente e sobretudo de um amigo que está internado em São Paulo na UTI devido às complicações do Covid-19. Ele é um pastor, um amigo de juventude, e a situação dele é muito delicada. O nome dele é Fábio. Eu falei com ele hoje cedo, e também com a esposa. Ela também está acometida com o vírus. Eles têm 3 filhos pequenos. Estão vivendo dias difíceis. E eu quero pedir
oração dos irmãos, não só pelo Fábio e pela Elaine, a sua esposa, mas também pelo Vicente, a Juana. A Juana também está tendo sintomas, né, Tiago, do coronavírus. O bebê também, o Daniel. Então nós gostaríamos de orar pela família do Vicente, pela Juana, pelo Daniel, pelo Rodrigo, pela Josi, e que vocês orassem por esse amigo em São Paulo que está internado na UTI, Fábio. Eu também recebi hoje mensagem através da nossa página de uma pessoa chamada Marcos Roberto, em São Paulo, que também está entubado devido às complicações do coronavírus. Peço para que vocês orem, queridos, por gentileza, como povo de Deus, como sal e luz. A Juana deu negativo, Tiago, graças a Deus. Já saiu o resultado do exame dela, graças a Deus, que a Juana deu negativo. Uma preocupação a menos para todos nós. E queridos, hoje o nosso irmão Renato Dogado está aqui no salão comigo, e eu vou pedir para que ele venha orar por esses pedidos, orar por nós, orar pela nossa cidade, pelo nosso país, tá bom? Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, muita saudade, né, dos queridos, nós que tantos anos juntos, né, congregando aí, e devido a essa situação, da calamidade, estamos separados, mas fisicamente, né, porque pelo Espírito nós estamos unidos em Cristo, unidos no Senhor. E nós queremos então orar nesse instante, louvando a Deus apesar de os irmãos estão aí perseverando, estão ouvindo a palavra de Deus, estão acompanhando. Então Deus seja louvado pela sua vida, que tem bebido, que tem se alimentado, né, nas quinta-feiras, nos domingos. Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor, invocar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por essa noite, aqui na nossa cidade, uma noite fria. Queremos te louvar, porque o Senhor nos tem dado também a roupa quentinha, a comida, a bebida quentinha. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, pela fidelidade, pela perseverança. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, a tua graça que nos basta. As tuas mãos estão estendidas. O Senhor é o Deus que tem lembrado do teu povo e tem abençoado e tem guardado. Que segurança nós somos de Jesus. Que segurança, Senhor, nós temos visto a tua luz. Obrigado pela tua palavra, que tem nos consolado, nos confortado nos momentos das adversidades da vida, dos momentos sombrios da vida. O Senhor tem estado conosco. Nós temos realmente, Senhor, visto as tuas mãos, contemplado, Senhor, o teu poder. Senhor, queremos te louvar pelos 117 anos da nossa Igreja Presbiteriana Independente no Brasil, pela nossa denominação. Obrigado, Senhor, porque há mais de 100 anos o Senhor fez uma obra, o Senhor instituiu, o Senhor levantou pastores, presbíteros, homens cheios do teu Espírito. E hoje nós temos, Senhor, tantas igrejas esparramadas pelo Brasil e fora do Brasil. Queremos te bendizer, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, por mais um ano, Senhor, por mais uma data comemorativa. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós
estamos mesmo, Senhor, coração grato a Ti, Senhor, porque é bênção sobre bênção viver cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, Senhor, desfrutar da Tua comunhão. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é o Deus que sara a nossa enfermidade. O Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados. O Senhor é o Deus que coroa nós de bens. Ó Senhor, Te louvamos, a nossa alma engrandece o Senhor, o nosso espírito se alegra em Ti, ó Deus, nosso Salvador. Mas, Senhor, precisamos, Senhor, encarecidamente das Tuas bênçãos. Senhor, como precisamos. E nesta feita, Senhor, nós lembramos dos nossos irmãos que estão, Senhor, nas suas casas, diagnosticados com esse vírus, mas que isto que é efêmero e passageiro, nós queremos Te louvar para aqueles que já contraíram o vírus, mas foram curados. Muitos irmãos, muitos conhecidos, parentes, Senhor, já foram sarados, já foram, ó meu Deus, tratados por Ti. Mas rogamos por aqueles que estão precisando desse milagre, dessa visitação do Senhor. Lembrando do nosso irmão Rodrigo. Ó Senhor, Tu és o Deus que lembra dele, Senhor, do coração dele. Acalma, quieta, Senhor, o coração da esposa, dos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Lembramos do irmão, visita ele com poder e graça. Lembramos, Senhor Deus, do Edson. Oh, meu irmão, seja tocado por Deus agora, seja visitado pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito de Deus envolva você, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor seja abençoando, Senhor mesmo. Obrigado pelo exame que deu negativo da Juana. Senhor, cuida desse bebê, Senhor, do Daniel, meu Deus. Senhor, que essa criança esteja crescendo em graça, estatura e em sabedoria diante do Senhor e dos homens. Senhor, meu Deus, nós lembramos dos irmãos que nos assistem, irmãos, Senhor, que estão lá no norte do Paraná, visita abençoando, irmãos que estão lá, Senhor, no Rio Grande do Sul, no Passo Fundo, abençoa, Senhor Deus de perto e do longe, o Senhor Deus que abençoa e guarda, Senhor, resplandeça a sua luz, resplandeça a sua glória. Senhor Jesus, lembramos dos olhares do nosso pastor, e queremos também agradecer pela vida do nosso pastor Fábio Freire Viana, por ele estar conosco, Senhor, ensinando a Tua palavra, quinta-feira após quinta-feira, domingo após domingo. Senhor, nós Te louvamos pela Tua unção, pela Tua sabedoria, pelo discernimento, pelo Teu Espírito Santo que está sobre o Teu Filho, pela unção do Senhor sobre ele. Queremos também dizer que o Senhor tem usado ele para, Senhor, consolar os corações, para evangelizar, Senhor, levar mesmo, Senhor, esperança. Louvado seja o Teu nome. Mas em nome dos seus familiares que estão lá em São Paulo, a sua mãe, os seus irmãos, lembramos, Senhor, Jesus, que o Senhor toque, que o Senhor visite, que o Senhor livre do mal. Oh Pai amado, oh Pai querido, como precisamos de Ti, como carecemos de Ti. Senhor, nós vemos pelo nosso Brasil, querido Brasil, a nossa pátria amada, Senhor, que está sendo assolada, Senhor, com esse vírus maligno. Seja repreendido no nome de Jesus Cristo, esse Covid-19. Seja repreendido este mal, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Pai, dá um basta nisso, Senhor. Oh Pai, oh Deus Todo-Poderoso, coloca um ponto final nessa situação de pessoas, Senhor Deus, que estão sofrendo tanto, Senhor, nas suas casas com a separação, Senhor, nos hospitais, doentes, Senhor, tem compaixão, Pai. Senhor Jesus, unge mesmo, Senhor, o nosso presidente, com sabedoria e graça, unja mesmo seus ministros, Senhor, unja mesmo, Senhor, aqueles que dirigem a nossa grande nação, Pai, para que eles estejam mesmo administrando esse Brasil para a glória do Teu nome, com temor ao Senhor. A Tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor verdadeiramente do Brasil, meu Pai. Oh, pelo Espírito Santo, Senhor, nós oramos, Senhor, que o Senhor compadece, que o Senhor se mesmo, meu Deus, lembra, Senhor, de aqueles que estão trabalhando nos hospitais, são os médicos, os enfermeiros, Senhor,
são pessoas voluntárias, pessoas que estão, Senhor Deus, mesmo com grande risco, Senhor. Na nossa cidade, hospitais estão, Senhor, superlotados. Nas cidades, Senhor, vizinha, no nosso estado, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Meu Pai, compadece, Senhor. Compadece, Senhor. Tu és o Deus que é tardio em irar-se, grande é benevolência. E nós te pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua bênção, pedir que o Senhor venha sarar, Senhor. Que o Senhor venha mesmo fazer milagres extraordinários. E que assim, Senhor, seu nome seja glorificado, Jesus. Oh Deus meu, nós oramos no teu poderoso nome. Aqueles irmãos que estão passando por situação difícil economicamente, irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, os profissionais liberais, Senhor, Senhor, os que trabalham com vendas, os que têm empresas, Senhor, Tu és o Deus do ouro e da prata, Tu és o Deus, Senhor, que abre porta onde não existe porta, Senhor. Oh meu Deus do céu, Pai, faça uma obra santa, Senhor, abençoando, multiplicando as vendas, multiplicando os negócios, gerando recursos, colocando nas mãos do meu irmão, da minha irmã. Pai amado, Senhor, nós lembramos, Senhor, da situação econômica do nosso Brasil. Senhor, há tanta dúvida, há tanto, Senhor, incredulidade, há tanto, Senhor Deus, mesmo temor. Oh Jesus, mas o Senhor é o nosso encorajamento, a nossa motivação, a nossa força. E nós oramos no teu poderoso nome. Te bendizemos, Senhor. É a nossa oração. Agora usa uma vez mais o nosso pastor. Tudo aquilo que ele leu, que ele estudou, que o Espírito do Senhor esteja mesmo usando ele para a edificação nossa e para a glória de Jesus, nós oramos assim. Amém. Meus irmãos, então nós ficamos com o nosso pastor agora. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, maravilhoso estudo do livro de Atos. Amém? Obrigado. Ixi. Deus abençoe, Renato, querido irmão. Deus abençoe a sua vida. Quero cumprimentar a Dona Graça, mamãe do Mineiro, lá na cidade de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Que Deus abençoe a senhora, viu? Muito bom quando a senhora está com a gente aqui. Seu filho é uma pessoa muito querida por todos nós, tá bom? Cumprimentar o Douglas, Vanderlei, lá de Passo Fundo, a Célia Martins, que Deus te abençoe, Célia. O Tiago está dizendo que está com saudade do irmão Renato Dogado. Eu quero convidar vocês para que vocês abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós estamos terminando a narrativa que conta a história das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nas próximas semanas, eu conto aí, daqui 15 dias, Paulo deixará de ser o apóstolo, na verdade, o missionário, e será o prisioneiro de Jesus Cristo. 2 fases no livro de Atos que descrevem o apóstolo Paulo. Primeiro, ele é o plantador de igrejas, o missionário, e depois ele é o prisioneiro de Jesus. Nós estamos concluindo os nossos estudos sobre as viagens missionárias que o apóstolo Paulo empreendeu durante a sua vida. A terceira viagem missionária, ele planta as seguintes igrejas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto e Éfeso, tá bom? São as 5 grandes igrejas aí que nós temos
os livros correspondentes no Novo Testamento, exceto Bereia, né? Que nós não temos nada sobre eles escrito. Porém, 4 grandes igrejas estão aí: Filipos, Tessalônica, Corinto e também Éfeso. Tá bom? Hoje nós vamos ver do versículo 1 até o 12º, sendo que iremos concentrar o nosso estudo do 7º até o 12º versículo. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos. Olha o que Paulo fazia. O ministério pastoral de fortalecer discípulos, com muitas exortações. As pessoas às vezes pensam que exortação é cobrança, corrigir, mas exortar é animar, tá bom? Dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Você vê que Paulo não viaja mais sozinho, ele tem uma equipe com ele agora. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, que é a Páscoa, navegamos de Filipos e, em 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Queridos, esse texto vai nos ensinar algumas coisas importantes para nós, sobretudo acerca de como funcionava um culto na igreja primitiva. Nós sabemos que um culto é uma expressão máxima da nossa fé. Fomos resgatados por Deus do império das trevas e transportados para o reino dele, do seu Filho em amor, para cultuarmos a Deus, para sermos sacerdotes. A Bíblia descreve a igreja como uma nação santa, um reino sacerdotal, que cultua o Deus único e verdadeiro. Não é de somenos o que acontece em uma igreja, sobretudo num domingo à noite. É a expressão daquilo que nós fomos resgatados das trevas e transportados para a luz,
para cultuarmos a Deus, para adorarmos a Deus. Não sem erros, um estudioso da Bíblia diz que a vida de uma igreja, a vida de um indivíduo, é um reflexo do culto que ela presta para Deus. Tá bom? Os reformadores não hesitaram em dizer que uma igreja é conhecida como verdadeira a partir de alguns elementos que ela tem justamente no seu culto a Deus. E hoje esse texto vai nos mostrar como que a igreja primitiva cultuava ao Senhor. E isto deve encher a gente de curiosidade, de desejo de aprender, porque nós queremos que as nossas vidas sejam abençoadas, queremos cultuar o Deus único e verdadeiro e, sobretudo, o que nós queremos é prestar um culto que ele se agrade de nós, tá bom? Então vamos lá. Como que era o culto na igreja primitiva? Versículo de número 7 diz, no primeiro dia da semana. Olha só, primeiro dia da semana. Então, nós já temos aqui o dia em que a igreja se reunia. Qual é este dia? O domingo. Isto, queridos, nos dá segurança de que nós estamos no caminho certo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Há algumas igrejas que dizem que o dia da adoração corporativa do povo de Deus não é o domingo, sendo o sábado o dia prescrito por Deus para a adoração do seu povo. E eles sustentam de que nós estamos violando o quarto mandamento. E o que diz o quarto mandamento? Lembra-te do sábado para o santificar. E esta é uma dúvida que muitos dos nossos cristãos, gente nossa, tem. Quando são abordados com esta proposição de que nós não estamos adorando a Deus corretamente, porque não é o dia do domingo, antes é o sábado, que o domingo é um dia pagão da igreja. Eu me lembro que um amigo me chamava de o crente de 9 mandamentos. Ele dizia que eu não era um cristão dos 10 mandamentos, era um cristão só de 9 mandamentos. Mas nós estamos corretos? O que significa a palavra sábado? Deixa eu dizer para vocês. Talvez você deve estar se perguntando o que significa a palavra sábado. A palavra sábado significa sétimo. Vem da palavra hebraica Shabá, que na sua origem, na sua raiz, é sétimo. E nem tanto sétimo enquanto série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é 7 enquanto sequência. E se é 7 enquanto sequência, o sábado pode ser o 7º dia, pode ser uma quarta-feira, pode ser uma quinta-feira, pode ser uma terça-feira, pode ser uma segunda-feira. Porque depende de quando você começou a contar esses dias. E não necessariamente que você começou do sábado. Mas você pode contar a partir da sexta-feira. Você pode contar a partir do domingo. E por que a igreja cristã passa a adorar a Deus a partir do domingo, o primeiro dia da semana? Nós entendemos que com a ressurreição de Jesus Cristo, dá-se no mundo a nova criação. A nova criação começa com Jesus Cristo ressuscitado.
E Jesus Cristo ressuscitou num domingo. A ressurreição de Jesus acontece num domingo. E ela dá início à nova criação. O nosso domingo é diferente do sábado judaico, porque o sábado judaico está vinculado à antiga criação. Nós estamos vivendo sobre a nova criação agora. E existe uma continuidade do sábado apenas no que tange ao princípio, porque o princípio é o mesmo. Nós separamos o domingo para cultuarmos ao Senhor. Separamos o domingo para escutar as escrituras sagradas sendo proclamada na igreja, a participar dos elementos do sacramento da ceia. Portanto, a igreja expressa ruptura e continuidade com o antigo Israel. Não mais o sábado propriamente dito, mas o domingo. Entretanto, o princípio é o mesmo. Um dia reservado para cultuarmos ao Senhor. Tá bom? Se alguém encontrar com você e perguntar por que você adora a Deus no domingo e não no sábado, você pode dizer: Jesus Cristo ressuscitou no domingo, Jesus Cristo dá início à nova criação, e nós não estamos rompendo com o cristianismo apostólico. Não foi o paganismo que influenciou a igreja para trocar o sábado pelo domingo. Foram os apóstolos de Jesus Cristo. Aqui está uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, em que ele visita esta igreja para fortalecer os discípulos, para exortar esta igreja, e ele consente de que o dia agora para a igreja se reunir e cultuar a Deus é o domingo. Tá bom? Porque algumas igrejas dizem que nós somos influenciados pelo paganismo do 3º século. Por isso que nós abandonamos o sábado e adotamos o domingo pela manhã. Mas isto não procede. Aqui está um documento, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito no período apostólico. O autor desse texto, Lucas, estava presente nesta reunião. Olha o pronome, 3ª pessoa do plural. Nós. Tá bom? Portanto, os apóstolos assinam embaixo: o dia agora de cultuarmos a Deus é o domingo. E eu vou dizer para vocês, eu gosto muito e queria muito que fosse domingo pela manhã. Tá bom? Culturalmente, por causa da chegada dos missionários norte-americanos aqui durante o Brasil colonial ou imperial, eu não lembro. A Igreja Católica fazia suas reuniões domingo de manhã e os protestantes brasileiros escolheram a noite. E isso ficou preso na nossa cultura. Mas a maioria dos cristãos no mundo inteiro cultuam ao Deus no domingo pela manhã, porque isto remete àquela manhã gloriosa em que as forças da morte não foram capazes de suster e reter o glorioso Filho de Deus que triunfou da morte. Saiu vitorioso daquela sepultura. Tá bom? Cumprimento a dona Sueli e o Beto lá de Cabeçudas. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria
viu? Tê-los com a gente aqui no nosso estudo bíblico. Fica o convite para vocês, para que quando a poeira do coronavírus abaixar, vocês estejam com a gente aqui, dona Sueli e o Beto. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Lucas nos diz que nesse culto, lá na igreja primitiva, tinha 2 elementos, pessoal. Olha só, nós nos reunimos para quê? Qual é a finalidade da nossa reunião? Versículo 7, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7. Nós nos reunimos para partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então você tem 2 coisas no culto: partir o pão e a pregação da palavra. A igreja se reunia para partir o pão. O que é este partir o pão? Esse partir o pão é a expressão judaica para uma refeição em comum. Tá bom? E isso fez parte da igreja primitiva, se reunir para uma refeição em comum. E vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu convido você para que você veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Olha o que Lucas ensina para a gente. E perseveravam, uma palavra muito forte na língua grega, uma continuidade firme. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva incorpora o costume judeu de partir o pão em cada refeição. Os judeus faziam isto. Ia começar uma refeição, o chefe da casa, sobretudo o anfitrião, ele partia este pão e distribuía para todos os presentes. Um exemplo: se o Renato fosse jantar na casa dele, ele pegava o pão, ele partia esse pão, ele dava graças pelo pão que veio à mesa, reconhecendo que este pão não veio para ele por causa dos méritos dele, mas por causa da dádiva de Jesus Cristo. E ele distribuía para todos os presentes. Eles oravam, agradeciam a Deus pela dádiva do pão. Vocês querem ver como esse costume é levado muito a sério? Abre a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 24. Versículo 30. Lucas 24 e 30. É o relato do encontro de Jesus, da caminhada de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Olha só. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Versículo 35. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Expressão que revela de que a refeição para um judeu não era um momento apenas de você sentar-se à mesa e comer por comer, na frente da televisão, discutindo política, futebol. Mas era um momento, por mais singela que fosse esta refeição,
mas era um momento em que o próprio Deus estava presente. Tá bom? Por falar nisso, como que é feita as refeições na sua casa? Alguém ora agradecendo a Deus pelo pão? Vocês se unem enquanto família para louvar a Deus pela dádiva do alimento, pedir para que Jesus Cristo, que é o pão da vida, possa alimentar vocês e sustentar vocês, e que Ele alcance as mesas dos miseráveis, daqueles que não têm o que comer, através de nós, que somos a expressão dele aqui na face da terra. Então, o partir do pão era uma refeição que a igreja primitiva tinha todos os domingos. A ceia, com os dois elementos, o vinho e o pão, acontecia depois desta refeição em comum. Um exemplo, você chegava na igreja primitiva, antes, ou às vezes depois do culto, acontecia cânticos, orações, exortações, ensino da palavra, leitura dos salmos, dos profetas, da lei, pregação da palavra. E eles colocavam uma mesa e eles iam comer todos juntos. É o famoso pratão. Cada um traz uma refeição. Mas eu estive lendo um historiador da igreja primitiva que dizia que as maiorias das comunidades que nós temos no Novo Testamento eram compostas de pessoas que eram escravas, pessoas muito pobres, e a única refeição que eles tinham digna era justamente esta refeição do domingo na igreja. E como funcionava? Os irmãos que tinham melhores condições financeiras, eles levavam os pratos e compartilhavam com aqueles que não tinham o que comer. Vocês só vão entender o que Paulo fala sobre a ceia em 1 Coríntios, capítulo 11. Né, Renato? É o 11, né? Sim. Tendo este pano de fundo, de que na igreja muitas pessoas iam para o culto e elas não tinham o que comer em casa. E o que aconteceu na igreja de Corinto? Um grupo chegava e eles começaram a dizer o seguinte: esses pobres não têm o que comer, a gente traz aqui o prato no domingo e eles não trazem nada. Ou se eles trazem, em vez de trazer uma carne assada, um frango, uma costela, eles trazem farinha só. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar mais cedo e vamos tomar o vinho e vamos comer a carne e vamos deixar aí a sobra para eles. Começou a acontecer isso na igreja de Corinto. Por isso que Paulo escreve aquela passagem tão pesada contra a igreja de Corinto, tendo este pano de fundo. A realidade de que muitos não tinham o que comer e comiam apenas no domingo na igreja. Esta refeição ficou conhecida na igreja como ágape, festa do amor. Eu tive vontade de chorar hoje em casa lendo isso. Festa do amor. Aonde as pessoas não tinham o que comer, e quando elas não tinham o que comer, elas ansiavam pelo dia do Senhor. Vamos à igreja, lá vai ter uma refeição digna para todos.
Paulo desenvolve uma teologia sobre isso, em que ele desafia os irmãos mais ricos a contribuírem. Ele diz o seguinte: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de falta. Isto, quem colheu muito, doa. Quem colheu pouco, não vai sentir falta, não vai passar fome. Ele encontra na comunhão cristã meios para suprir as suas necessidades. A igreja era isso, pessoal. Houve uma grande mudança ao longo dos anos. E a pergunta é: onde nós nos perdemos? Que não é mais cogitada esta festa do amor. De tal forma que nós podemos congregar numa igreja pequena como a nossa, de 60 pessoas, e a gente não conhecer o irmão, não saber nada sobre a sua vida. E o pior, estarmos na igreja e mesmo assim sofrermos de uma profunda solidão. Então a igreja primitiva tinha o partir do pão, compartilhar a refeição, comer juntos, e depois o sacramento da ceia, o pão e o vinho. Tá bom? É isto que significa partir o pão. Eu pensei muito nisso hoje. Onde nós nos perdemos? Que perdemos essa dimensão familiar, comunitária da igreja. O segundo elemento presente no culto, olha só, é a mensagem. Paulo falava aos irmãos. Pregação. Não é só comida não, tá bom? Tem pregação na igreja. Então aqui você tem uma referência aos sacramentos e agora a mensagem. E eu fiquei pensando aqui, ó. O Espírito Santo visitou esse culto de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque esse culto provavelmente começou às 6 horas da tarde. Muitos trabalhavam. O mundo antigo não tinha um dia de descanso. Era só os judeus que tinham o sábado de descanso. Eles trabalhavam domingo a domingo. E muitos escravos trabalhavam o dia inteiro. À noite eles iam cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui falando de um universo greco-romano, em que as leis são pagãs ainda. Não há uma influência do cristianismo sobre o mundo ocidental, como nós temos hoje, que pelo menos um dia da semana nós temos para o descanso. Então, provavelmente, esse culto começou às 6 horas da tarde. Olha o que o texto diz. Paulo prolongou a mensagem até meia-noite. Ai, Jesus, se o Espírito Santo não está presente, acho que se fosse hoje, as pessoas iam deixar o pastor sozinho na igreja e elas iam embora. Começar o culto 6 da tarde e terminar meia-noite, que coisa extraordinária.
Significa que o Espírito Santo envolveu este ambiente. As pessoas não olharam mais para os relógios. As pessoas não procuraram os seus celulares. Elas não tinham tanta sede, não se levantavam para beber tanta água e ir tanto ao banheiro. Ficaram cativadas pelo Espírito Santo. E aqui, queridos, o Lucas está mostrando para a gente que o Paulo está fazendo a mesma coisa que o mestre dele fez um dia. Atos dos Apóstolos, Evangelho de Lucas, capítulo 22, olha só. E o versículo 19 diz que Jesus, na última noite com os discípulos, o que ele faz? E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. O Evangelho de João gasta 4 capítulos para falar da última ceia, a última noite de Jesus com os seus discípulos. E aqui no nosso texto de estudo, está dizendo que Paulo pretendia viajar no dia seguinte, então ele faz o quê? Ele gasta muito tempo com esses irmãos em Cristo, certamente remetendo a Jesus. É o último momento que eu vou ter com eles. Eu não vou ver mais esses homens e essas mulheres, portanto, eu vou prolongar a mensagem até meia-noite. Não devemos presumir que foi um monólogo, tá bom? Porque a palavra mensagem aqui, falou e mensagem, remete a uma palavra grega chamada dialogai, que é diálogo. Paulo falava e também respondia às perguntas desses irmãos. Eles decidiram tirar todas as dúvidas que eles tinham com o apóstolo Paulo. Eles decidiram esclarecer tudo aquilo que estava obscuro na mente deles sobre a fé cristã. E isto mostra, queridos, que o apóstolo Paulo levava muito a sério a tarefa dele de ensinar. Ele vê que é a última noite dele ali. Ele certamente sabe que nunca mais ele voltará a esta igreja, como de fato ele nunca mais voltou. Então ele entende que tem muito que se estudar, muito que ensinar a esta igreja. Nós temos uma noção de avivamento espiritual que sempre remete a cultos barulhentos, louvores de forma excessiva na igreja. Mas a Bíblia trabalha com uma noção que é completamente diferente daquilo que nós imaginamos para um avivamento espiritual. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 8. Vocês vão ver qual é um vislumbre bíblico para um avivamento espiritual genuíno. Neemias, capítulo de número 8. E aí eu vou ler do versículo 1 até o 12º. Vou pular os 7, tá bom? Olha só. Livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 1. Uma noção bíblica do que é um avivamento bíblico, genuíno, um avivamento espiritual, tá? Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei
de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer. Olha só, o amanhecer em Israel, 5:30 da manhã. Você já imaginou ir para um culto 5:30 da manhã para ouvir exposição da Bíblia? Não vai ter louvor, não vai ter... Vai ter exposição da Bíblia. Tem um mestre lá, o Esdras, que se propôs a explicar as Escrituras, e ele vai começar o culto às 5:30 da manhã. O que provoca isto? Por que as pessoas saem das suas casas? Por que elas levantam cedo para fazer isto? Olha só, ele leu desde o amanhecer até o meio-dia. 6 horas, aproximadamente, de leitura da Bíblia. As pessoas estavam em pé, não tinha teto, não tinha cobertura. Oriente Médio, calor. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. As crianças foram para uma sala ao lado e havia ensino das Escrituras. As crianças, porque elas não conseguiam compreender a lei de Moisés. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Que coisa linda! Uma multidão em Israel, em silêncio. Eu que tenho origem pentecostal, eu sempre acreditei que os cultos mais barulhentos eram aquele da visitação de Deus. Pode ser. Mas hoje eu entendo que quando o Espírito está agindo, as pessoas não têm vontade de levantar das suas cadeiras para ir ao banheiro, para beber água. Elas estão com o ouvido atento, ouvindo a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Silêncio. Não se ouvia nada naquela igreja, e era uma grande multidão ali, todo mundo com os ouvidos bem atentos. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. De onde vem essa questão nossa protestante de ter um púlpito na igreja? Vem daqui, ó. Que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Eu me lembro do meu pastor ensinando isto. Reverência para as Escrituras. Ficaremos em pé. Porque quando as Escrituras são abertas, Deus se inclina para falar com a gente. A nossa atitude em humilde reverência a Ele é ficar em pé. Versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Olha o que a leitura da palavra fez com esses homens.
e estas mulheres e os adolescentes que estavam ali, eles se inclinaram a Deus. Se inclinaram a Deus depois de ouvirem a voz de Deus através das Escrituras. Esses dias uma pessoa me procurou para dizer: pastor, eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Eu perguntei para ela: você tem lido muito as Escrituras? Falou: não. Então, comece a ler. E leia sem parar. E você vai ver como Deus vai falar com você. Você quer uma dica? Eu falei para ela: pegue o livro dos Salmos. Pegue um salmo por dia. Silenciosamente, acorde mais cedo. Pegue um salmo e sublinhe os versos, os verbos, quer dizer, deste salmo. Aquilo que Deus está fazendo. E aquilo que tocar no seu coração. Pegue esta palavra e fique meditando ela. Fica falando o exemplo, falando ela para o seu próprio coração várias vezes. Hoje eu li o Salmo 103. E eu peguei o verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E eu fiquei várias vezes falando para mim mesmo este versículo: como um pai se compadece dos seus filhos. Eu estou com tanta saudade dos meus filhos que você não tem ideia. Como um pai se compadece dos seus filhos. Aqui na minha frente tem um pai. E um dia, um tempo atrás, ele falou para mim: pastor, ele não sabe disso, mas ele me marcou muito. Pastor, os meus filhos são adultos. São pai de família, os dois. E às vezes, quando eles falam para mim, pai, eu me emociono todo. Faz tempo que ele falou isso para mim e eu gravei esta fala no meu coração. Eu me desmancho quando a Alicia me procura. E ela me chama de papi. E eu tenho um sujeitinho agora que quando ele me vê pelo vídeo, ele faz assim com a mãozinha. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus está falando comigo que eu sou pecador, eu sou falho, e quando eu o procuro, Ele se compadece de mim. Ele sofre comigo. Ele não me repudia quando eu o procuro. Deus fala conosco. E a nossa atitude é dobrar os nossos joelhos e se inclinar diante dele. Foi o que o povo fez. Versículo 7. Eu disse que ia pular, mas não vou pular não, tá bom? Ficaram lá o dia inteiro. Daqui a pouco eu estou terminando. Segurem aí. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendia o que se lia. O que acontece aqui? Esdras estava lendo, num púlpito, e lá embaixo estavam os levitas, tirando as dúvidas das pessoas sobre a lei.
A pregação e o ensino, o anúncio, o querigma e a expressão didática do ensino das Escrituras. Versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Olha a expressão do ágape aqui, do amor, do partir do pão, do compartilhar, porque a glória de Deus é compartilhar, a glória de Deus é dividir, é repartir e multiplicar. E mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Tudo isto por causa de uma coisa, pessoal, olha só. Todo o churrasco que teve depois do culto. Você imagina? Alegria, comida. Tudo isso aconteceu porque eles tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quando você compreende as Escrituras, é um motivo de grande festa. A palavra se torna verdade para você. Portanto, a ação de Deus na vida da igreja, comunitariamente, individualmente, ela pode incluir outras dimensões, outros aspectos. Mas entre estes aspectos inclui o desejo profundo em ler, ouvir, estudar a palavra de Deus. A igreja nunca irá adiante em santidade, em missão, em adoração, do que ela vivencia na sua experiência com a palavra. Tá bom? Voltando a Atos, para a gente terminar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós temos aí, então, no culto, o partir do pão e a mensagem pregada, ensinada. Então a igreja precisa de dois elementos: palavra e sacramento, tá bom? John Stott dizia que existem duas maneiras de Deus falar com o seu povo, através da palavra de Deus. A primeira é quando ela é lida e exposta através das Escrituras. E a segunda é quando ela é dramatizada no sacramento da ceia e do batismo. Calvino dizia que Deus gostou tanto de nós que Ele nos deu a ceia e o batismo para que os nossos olhos pudessem contemplar o Evangelho. Não apenas ouvidos quando nós escutamos a palavra, mas também os nossos olhos, eles pudessem contemplar o Evangelho. Então, o batismo e a ceia, na tradição reformada, é a dramatização do Evangelho. E Deus fala com a igreja, fala com o seu povo, através da palavra pregada
lida e também através dos sacramentos, tá bom? Os reformadores diziam que uma igreja verdadeira é uma igreja em que a palavra e os sacramentos são administrados corretamente. Se você quer conhecer uma igreja verdadeira e perguntasse para o Lutero, para o Zwinglio, para o Calvino, para o John Knox, eles iriam responder para você: a igreja verdadeira é aquela que administra corretamente a pregação e o ensino da palavra e também o batismo e a ceia. E é o que sustenta e edifica uma igreja, tá bom? Para terminar, eu preciso de mais alguns minutos. O Lucas conta a história do Eutico. Vamos ver? Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Por causa da prolongada mensagem de Paulo, o rapaz chamado Eutico, um jovem, e a palavra jovem aqui no grego diz que ele tinha 8 a 14 anos. Então esse garoto, que provavelmente trabalhou o dia inteiro, foi para o culto, ele estava com sono, sentou-se na janela no terceiro andar desta casa e caiu, dormiu, vencido pelo sono. Quer dizer que ele lutou contra o sono, e é terrível lutar contra o sono. É uma das coisas terríveis. Tem alguém que eu sei que ele está assistindo, que ele sempre reclama da duração do sermão. Eu fico muito feliz, porque até hoje no meu ministério ninguém morreu. Ninguém caiu da igreja, ninguém... Eu já vi gente dormindo. Já vi muita gente dormindo nas minhas mensagens. Mas eu nunca vi ninguém morrendo ainda. E eu fiquei pensando, acho que todos os pregadores que pregam sermões expositivos, que demandam tempo, eles precisam ter o dom que o Paulo teve, de ressuscitar morto. Então eu estou em paz. Se alguém dormiu ouvindo Paulo, eu faço assim hoje: ufa! Eu estou sossegado. Eu não sou o único. Queridos, eu já vi muitos pregadores censurarem esse garoto porque ele dormiu. Mas o Lucas está dizendo aqui que aconteceu alguma coisa. Sermão prolongado do Paulo. É à noite. E tem mais um detalhe aqui, não sei se vocês perceberam. O texto fala que havia muitas lâmpadas no cenáculo. Essas lâmpadas antigas elas consumiam muito oxigênio. Muito oxigênio. Então ficou quente o lugar, calor. Esse garoto, talvez ele foi procurar a janela porque ele não estava aguentando mais ficar dentro do ambiente. Sentou na janela e dormiu. Caiu
Morreu. Terceiro andar, morre mesmo. Mas aí, queridos, acontece um milagre. Versículo 10. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Não é que foi um erro de alguém achou, o Carlito dizendo, tem gente que dorme mesmo. Não é que foi um erro que acharam que ele estava morto e Paulo foi lá e verificou que ele não estava morto. O rapaz morreu. Lucas era médico, Lucas estava presente neste evento. O rapaz morreu. Mas Paulo foi lá, olha só, inclinou-se sobre ele, abraçou. E acontece aqui no ministério do apóstolo Paulo o que já aconteceu no Antigo Testamento. Vocês se lembram? 2 profetas de Israel também tiveram uma experiência de orar por jovens, deitar sobre eles, orar por eles e eles voltarem à vida. Vocês lembram de quem é que eu estou falando? 1 Reis 17, 21. E depois 2 Reis 4, 34 e 35. Durante o ministério de Elias e de Eliseu, ambos foram usados por Deus para ressuscitar 2 jovens. E eles o fizeram usando o mesmo recurso do Paulo, deitando sobre eles, orando. E eles foram ressuscitados. Ressuscitados não, reviveram, porque eles morreram de novo. Ressurreição significa voltar à vida para nunca mais morrer. E apenas Jesus Cristo experimentou isto. Um grande milagre em que Deus atesta a palavra dele com a ressurreição, o reviver deste garoto. Não existem muitos relatos de ressurreição na Bíblia. Tem esses 2 exemplos do Antigo Testamento. No ministério de Jesus você tem 3 situações: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. E agora, no período apostólico, você tem Dorcas com Pedro. Por ser uma mulher, ele não deita em cima dela. E você tem esse Eutico com o apóstolo Paulo. Lucas está dizendo, olha só, do mesmo jeito que Deus usou Paulo, usa Pedro. Do mesmo jeito que usa Pedro, usa Paulo. E ambos também têm um ministério autenticado daquilo que Deus fez com os profetas de Israel. Vamos agora terminar vendo o pós-milagre. O garoto reviveu. Acabou o culto, já é mais de meia-noite. Será que o culto terminou? Será que as pessoas saíram pela rua dizendo: olha aqui, algo extraordinário aconteceu na nossa igreja. Paulo orou pelo menino que caiu do 3º andar e ele ressuscitou. Olha só, subindo de novo. Como eu gosto do Paulo, viu? Paulo partiu o pão e comeu. Vamos comer? Gastamos muita energia com o garoto. E em volta da mesa, olha só, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. Terminar o culto, nada. Eu vou viajar amanhã, nunca mais vou ver o rosto de vocês. Vocês precisam das Escrituras, vocês precisam conhecer a verdade.
Dias difíceis virão pela frente. Eu tenho a madrugada livre. Vamos falar das Escrituras até o amanhecer. Este culto durou 12 horas. Isto é obra do Espírito Santo. Na história dos grandes avivamentos, lá na Europa, Escócia, País de Gales, depois do grande despertamento nos Estados Unidos, nós temos relatos de experiência assim. A história do avivamento na Coreia do Sul, a história do avivamento na África do Sul, em Gana, cultos de 12 a 18 horas. A presença do Espírito Santo, quando ela se une à palavra de Deus, ela produz um profundo desejo no homem de receber mais de Deus, de conhecer mais a Deus. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O culto termina, todo mundo vai para casa e a sensação que eles têm não é de cansaço. Olha o que o Lucas está dizendo. Não é de fadiga. 12 horas sentado em uma igreja. Não, por causa da palavra de Deus e por causa do Espírito Santo, nós fomos consolados, confortados, desafiados. Nós temos força espiritual para vencer as batalhas que virão pela frente, porque Deus nos visitou num culto despretensioso, em que nós fomos para a igreja, talvez pensando o seguinte: é mais um culto, é mais um culto. Não, Deus nos visitou. Houve o partir do pão, houve a palavra pregada, houve a palavra compartilhada através de perguntas e respostas. E o resultado disto: conforto espiritual. Aleluia. Amém. Aonde você tem buscado conforto espiritual para a tua vida nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo? Aonde você tem buscado conforto? A palavra de Deus é a fonte que pode fazer jorrar dentro de você água viva que vai confortar você neste grande deserto em que todos nós estamos passando. A grande questão é esta: nós temos fome desta palavra? Nós temos desejo da palavra de Deus? Que Deus nos abençoe. Se alguém tem alguma pergunta e desejar fazê-la, eu estou aqui à disposição, tá bom? Então, eu fico agora mais leve de que é normal que alguém durma num culto e que ainda ninguém morreu por aqui, tá? Eu me lembro lá em Passo Fundo de uma pessoa que foi recebida como membro da nossa igreja, que veio de outra comunidade, e ela disse assim: pastor, aqui o sermão dura mais de 20 minutos. Da igreja de onde vim, o sermão durava uns 12, 13, 15 no máximo. Aqui dura meia hora, 40 minutos. E eu olhei para ela e falei assim: eu acho que a senhora é a pessoa mais santa que eu já vi na face da terra. Tem vontade de ouvir a palavra de Deus. E é isso que eu peço para todos nós, queridos. Esta fome, esse desejo pela palavra. Vamos orar?
Pai Santo, nós queremos, ó Deus, ser uma igreja que leve muito a sério, Senhor, as Escrituras Sagradas. Porque, Senhor, reconhecemos que a Tua palavra é o suficiente para criar, para fortalecer, para animar, para curar e transformar o coração do ser humano. Portanto, nós pedimos a Ti, Senhor, dá-nos sempre da Tua palavra e que ela venha, Senhor, falar conosco poderosamente, nos desafiar, Senhor, nos animar de uma maneira muito profunda, Senhor, de tal forma que o nosso desejo seja conhecer mais, receber mais desta Tua voz tão doce, tão suave, mas tão poderosa. Senhor, nós queremos ter um ministério de ensino muito profundo nesta igreja. Queremos ter um ministério de ensino, Senhor, profícuo. Que o Senhor levante professores aqui, Senhor. Que o Senhor levante presbíteros, diáconos, jovens, homens e mulheres. Que, ó Deus, levem em alta consideração a Tua palavra, Senhor. Através, ó Deus, da Tua palavra, esta cidade, Senhor, se renda a Ti e nós tenhamos, ó Deus, grandes reuniões, aonde a Tua palavra seja lida, explicada e aplicada aos corações, e os homens possam se render aos Teus pés, inclinar as suas frontes ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós Te pedimos isto, Senhor, encarecidamente. Lembramos das nossas necessidades e carências. Ó Deus, lembramos de que nós, ó Deus, precisamos muito de Ti. Lembramos, ó Deus, que estamos indo para as nossas casas descansar e que o Senhor conceda a todos nós o sono dos justos, para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Recebe a nossa adoração, a nossa súplica, a nossa intercessão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Nós estaremos aqui, domingo, às 19h30, se o Senhor permitir. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, na paz do Senhor.